Salve galerinha, tudo bem com vocês? Então galerinha, teremos aí uma das semifinais de Wimbledon, Djokovic contra Jannik Sinner. Esse jogo aí vai marcar a revanche, né, de um mês atrás mais ou menos, onde o Djokovic enfrentou o Sinner, também pelas semifinais de Roland Garros, e naquele jogo foi uma boa semifinal, né, mas o italiano saiu vencedor. Então, galerinha, para esse Wimbledon, né, as coisas estão um pouco diferentes. Para começar, né, esse torneio aí, o Djokovic está vindo muito forte. Antes de Roland Garros, por exemplo, eu não descartava ele completamente, né, porque você nunca deve descartar um cara como o Djokovic, né, mas eu colocava ele com poucas chances de chegar aí até a final ou ser campeão. Eu não achava que ele ia sair logo cedo, né, em Roland Garros, mas também eu fiquei muito surpreso com o desempenho dele. Já para esse Wimbledon, eu já colocava o Djokovic como um dos favoritos, com certeza. Onde ele ganhou 7 vezes, né? Fez outras 3 finais, né? Perdeu 2 para o Alcaraz e 1 para o Murray. Então é um cara aí que conhece como jogar em Wimbledon e com certeza é um dos melhores, se não o melhor jogador de grama aí da história do tênis. Então esse jogo entre Djokovic e Sinner, eu tava esperando ele desde que começou, né, o torneio aí de Wimbledon. Eu sabia que teria muita chance, né, dos dois chegarem até as semifinais. Então eu tô bastante animado para esse confronto acontecer no dia de amanhã. Falar um pouco da caminhada, galerinha, desses dois jogadores. O Sinner, ele veio aí jogando muito bem, né, arrasando aí seus adversários até o jogo contra o Dimitrov, né, onde ele teve aquele acidente lá, né, ele sentiu o cotovelo direito. Tecnicamente, né, era pro Sinner ter perdido aquele jogo. O Dimitrov estava muito bem, né, mas infelizmente aconteceu aquela fatalidade, né, com o búlgaro, e o Sinner acabou passando aí para as quartas de finais. Nas quartas de finais ele fez um jogo aí muito bom, né, contra o Shelton. Ele conseguiu vencer o Shelton em 3-0. Enquanto que do outro lado, né, o Djokovic, ele teve ali um jogo duro contra o De Minaur nas oitavas de finais e também teve um jogo duríssimo também contra o Boselli ali nas quartas de finais, mas ele conseguiu passar por ambos. E os dois chegam, né, galerinha, até essas semifinais com um ponto de interrogação, que é o fator lesão. O Sinner a gente já conhece, né, a lesão no cotovelo direito. Agora, o Novak Djokovic, né, é uma outra interrogação, porque ali no match point contra o Boselli, ele teve aquele escorregão feio, né? Eu tenho certeza que fosse qualquer outra pessoa, uma pessoa normal ali, se fosse eu, se fosse quem não joga tênis, né, quem não é atleta, quem não tem ali a musculatura que um atleta tem, teria se ferrado totalmente naquele escorregão. Foi muito feio mesmo. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, eu não sei se tem alguma nova informação, né, de como o Djokovic está se sentindo. Então também fica esse ponto de interrogação, né? A gente já conhece que o Djokovic ali, o físico do cara é uma muralha, mas é aquela coisa, o Djokovic, ele tem 38 anos, né? Não é um jogador jovem, e qualquer tipo de lesão, galera, com 38 anos, pode ser qualquer um, cara. Pode ser o Djokovic, pode ser o LeBron James, pode ser o Cristiano Ronaldo, faz diferença na performance, né? E para esse jogo contra o Sinner, qualquer detalhe vai ser fundamental para o resultado da partida. Galerinha, falando agora sobre o histórico dos dois jogadores, né? Eles se enfrentaram 9 vezes no circuito, ou seja, esse jogo aqui vai ser o jogo de número 10 entre Novak Djokovic e Jannik Sinner. Até o momento o Sinner lidera, né, o head-to-head entre os dois. O Sinner tem 5 vitórias contra 4 do Novak Djokovic. E também vale ressaltar, né, que o italiano venceu os últimos 4 jogos entre eles. Em Grand Slams, até o momento, foram 4 jogos, né, entre eles, com 2 vitórias para cada lado. Ou seja, também, esse jogo aqui será o jogo de número 5 entre os dois, de Grand Slams. E as 2 vitórias, né, do Novak Djokovic sobre o Sinner foram justamente em Wimbledon, em 2022 e 2023, né. E também vale ressaltar aqui que em 2022 o Djokovic vence o Sinner, virando, né, um jogo que estava 2-0 para o italiano. E o Djokovic naquele Wimbledon de 2022, ele vira aquele jogo e depois, né, ele acaba sendo campeão em cima do Nick Kyrgios. Agora vamos lá, galerinha, vamos lá para falar um pouco sobre o jogo. É o seguinte, o Novak Djokovic, ele entregou um jogo muito duro para o Sinner em Roland Garros. Já para esse Wimbledon, galerinha, se a gente fosse montar um cenário, né, onde os dois estivessem chegando 100%, o Djokovic teria muito mais chances, né, contra o Sinner agora em Wimbledon do que em Roland Garros. Como eu disse, né, o Djokovic, ele é um cara que venceu o Wimbledon 7 vezes, é um dos melhores aí, né, se não o melhor jogador de grama
da história, tem argumentos aí para colocar o Djoko, o Federer ou até mesmo o Sampras. E sem contar também, né, como eu disse aqui no Head to Head, o Djokovic venceu o Sinner 2 vezes em Wimbledon. Então é o seguinte, galerinha, a gente não tem como prever, né, o futuro, a gente não tem como saber quem vai vencer esse jogo, só que aquela coisa, se a lesão do Djokovic aí, né, se realmente se confirmar, não, uma lesão, se não atrapalhar ele tanto, porque eu acho que o Djokovic vai entrar em quadra amanhã, isso não tem sombra de dúvida, eu acho que serve do jeito que ele é, conhecendo quem é o Djokovic, ele vai jogar ali, né, nem se for ali com uma perna. O Djokovic vai entregar um jogo muito mais difícil do que foi em Roland Garros para o Sinner, muito mais difícil, entendeu? Percebe-se, né, que em Roland Garros o Djokovic estava ali numa quinta marcha e o Sinner estava ali numa quarta, quase indo para quinta, entendeu? Essa é a sensação que eu tive. Já em Wimbledon, eu acho que se o Djokovic usar a quinta marcha, né, jogar tudo ali mesmo, a gente conheceu o Djokovic ali com o Sinner, eu acho que dá Djokovic, entendeu? Eu acho que o serve ali, ele chega muito confiante, né, em Wimbledon. Em Roland Garros, ele foi ganhando confiança ali ao decorrer das rodadas. Já em Wimbledon, não. Em Wimbledon, ele vem destruindo desde o começo. E as dificuldades, né, que ele enfrentou ali com o De Minaur, com o Boselli, ele conseguiu superá-la, entendeu? Ele conseguiu ali dar um jeito ali de resolver a situação. Só que tem um porém, galerinha. Eu coloco o Djokovic um pouquinho na frente, né? Só que se o Sinner tiver uma oportunidade ali, assim como o De Minaur teve e também o Boselli teve, né? Porque lembrando aqui, o De Minaur teve break acima no quarto set, poderia sim ter levado o jogo pro quinto set. O Boselli também teve chances ali, né? Ele ganhou o primeiro set, né? No segundo deu mais Djokovic. O Djokovic dominou, né? O italiano. Já no terceiro e no quarto foram mais apertados, né? Os dois tiveram chances ali. E se essas chances que apareceram pro De Minaur e também pro Boselli aparecer para um cara como o Sinner, daí o Sinner pega o jogo para ele. Eu não acredito que o Sinner desperdiçaria as oportunidades, tanto que o De Minaur como que o Boselli desperdiçarem. Então esse daí é um fator pro Djokovic, né? Então, dito isso, galera, eu aposto aí na vitória do Sérvio, do Djokovic. Eu acredito que possa ser ali em 3 sets. Acho muito difícil o Djokovic vencer um cara como o Sinner, mesmo machucado, em 3 sets. Mas eu acredito que o Sérvio passa sim, né, pelo Jannik Sinner e alcance aí mais uma final em Wimbledon, mantendo ainda a chama da esperança, né, para quem sabe ele conquistar o seu 25º título de Grand Slam.